De um lado, uma sociedade que precisa e carece de informação. Do outro, profissionais que vão em busca dos fatos para combater a desinformação. Em tempos de crise e pandemia, o jornalismo se tornou extremamente essencial para informar e aproximar as pessoas daquilo que se chama de notícia. Em Pernambuco, o 7º estado mais populoso do país, existem pelo menos 20 programas jornalísticos nas principais emissoras, entre filiais e afiliadas. Eles levam diariamente os principais acontecimentos para manter informados os mais de 9 milhões de pernambucanos. O assunto hoje é telejornalismo. Você já ouviu de algum profissional da televisão sobre os desafios que ele enfrenta para levar a informação ao telespectador? Isso é pouco falado. Por isso, nesta reportagem, reunimos experiências enriquecedoras que vão ilustrar os desafios de uma profissão onde o maior beneficiado é quem está aí, do outro lado da tela. J. Ferreira já foi repórter e apresentador de televisão. Hoje, com 74 anos, ele conta que precisou arriscar a própria vida durante diversas coberturas jornalísticas. Ele já trabalhou para o extinto telejornal Aqui Agora, do SBT, mas foi no Alto do Pascoal, zona norte do Recife, que Jota e sua equipe passaram por uma verdadeira prova de fogo. E aí a gente estava lá no Alto do Pascoal de manhã, porque recebemos a comunicação que tinha acontecido um tiroteio e houve execução de bandidos lá em cima, coisa e tal, lá, um prato cheio, para quem? Para J. Ferreira. Então nós saímos daqui 7 horas, 7 e pouca da manhã, a gente foi para lá. Quando nós chegamos lá, a polícia estava lá, a polícia fazendo o levantamento do corpo, né? Polícia científica, todo mundo lá, o PP, anotando os dados, tirando aqueles detalhezinhos, e eu aproveitando, mandando brasa, fazendo a matéria. Eu já tinha as informações, tirei as informações lá de um policial sobre o que supostamente teria acontecido ali, aquele cara, como foi que morreu, quem era o cara que morreu. Eu já, nessa altura do campeonato, eu já tenho a família do defunto, que já tem a fotografia 3x4 do camarada, para poder depois o cinegrafista Sérgio Lira pegar o inset naquela fotografia. Quando a gente estava narrando sobre o que supostamente teria ocorrido com ele, de repente a gente viu que foi um tiroteio. Pá, 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 me pegou, puta que pariu. Meu irmão, porra, Sérgio! Aí saiu com a bexiga correndo lá pelo Alto Pascoal. Naquela época o microfone tinha um cabo enorme, tá entendendo? Um microfone Shure, antigo. E aí ele saiu correndo com a câmera e lá vem o microfone, ele puxando pelo fio, coisa e tal. Aí teve uma senhora, que é a dona de uma casa lá, que abriu as portas pra gente, coisa e tal, lá, a polícia correu para um canto, correu para outro, todo mundo se entrincheirou, tá certo? Mas eu consegui chegar na casa dessa senhora, que ela, entre meu filho, coisa e tal, lá vai, e entrei. E aí fizeram imagem, Sérgio fez imagem de mim, que eu estava mais branco do que cera. Quando esse caso foi levado ao nível nacional no SBT, pelo Aqui Agora, teve repercussão, foi muito falado, porque trata-se de um tiroteio. Foi. Como sempre, todas as matérias que a gente fazia aqui, não somente aqui, como em qualquer parte do Brasil, tá certo? Com outros repórteres também. O Aqui Agora foi um dos telejornais mais comentados da época, tá certo? Essa matéria, por exemplo, lá do Alto Pascoal, ela foi reprisada duas vezes, porque o próprio povo pedia, o Brasil todo, para ver a cara do repórter doido do J. Ferreira, por aí vai. E veja, diante dos riscos que o telejornalismo oferece, especialmente no telejornalismo policial, você já pensou em desistir da profissão por causa disso, por causa dos riscos, de um tiroteio, enfim, de algo desse tipo? Você já pensou em desistir? Não. Eu, gozado, você fez uma pergunta pertinente. Às vezes eu chegava, você não quer mais saber disso não. Eu não quero saber disso não. Aí mãe dizia, meu filho, olha, meu filho, eu não quero que você morra não. Deixa esse negócio, coisa e tal. Mas eu ia sair, era meu trabalho. Só aqui nessa casa,
né? 23. E os 2 anos para completar os 25, lá na Rua do Imperador, que lá eu fazia o dublê de comunicador, apresentando programas, aquele negócio também, e trabalhava no jornal, né? Como Foca, fazendo reportagem para o Diário da Noite, era um jornal. E tinha uma tiragem fora do comum. Com 33 anos de experiência no jornalismo local, o repórter cinematográfico Sérgio Lira, que também já trabalhou com J. Ferreira, passou por momentos de tensão na hora de conseguir imagens para a televisão. A missão da equipe era cobrir uma rixa familiar em Floresta, mas os profissionais foram parar mesmo em Mirandiba, no sertão do estado. E aí fizemos a pauta em Floresta e viajamos para Mirandiba, que a gente tinha uma denúncia de que numa fazenda estava sendo aliciado o trabalho de indígenas para trabalhar na produção de maconha, né? Cultivo e produção de maconha. E aí viajamos para lá. A priori a gente deixou os equipamentos, deixou o nosso carro no hotel e alugamos uma Brasília para não despertar a atenção de JI, muito que era uma Brasília bem velha. Só que quando da nossa ida lá, acabou que os índios viram que nós estávamos lá gravando para fazer a denúncia. E aí acharam estranho, começaram a gritar e correr com pedaço de pau, enxada que tinha na mão, correu um grupo, tinha uns 10. Nossa equipe era bem pequena. E saímos correndo, desesperados, para ir para Brasília e ir embora, né? Até com medo de retaliação deles. E esse episódio foi interessante porque era um descampado, que provavelmente era plantação nativa da Caatinga, e ficou uns tocos assim. E aqueles descampados, a gente correndo, Jota na frente e eu mais atrás, porque eu estava com a câmera muito pesada. Na época a gente trabalhava com Super VHS, migrou da Umatic para Super VHS, lá pelos anos de 1991, 92, 91. E aí a câmera muito pesada, eu fiquei para trás, e aí cansaço, o sol, e o medo, apreensão, o medo, né? Aí corri e bati no toco, e fiquei todo branco, caí de cara, quebrou o viewfinder da câmera, o encaixe do viewfinder. E aí conseguimos fugir, entramos na Brasília, fomos para a cidade, e no outro dia, 4 horas da manhã, juntamos uma equipe da polícia lá com o delegado, e fomos até essa plantação de maconha, que é assim que raiou o dia, que não se pode fazer prisão antes das 5 da manhã, assim que raiou o dia, houve o que eles chamam de estourar a cena lá, né? A polícia entrou em confronto com alguns caras que estavam lá, e foi tiroteio para um lado, tiroteio para o outro, mas graças a Deus deu tudo certo. Você já pensou em desistir da profissão por causa dos riscos que ela impõe? Pensei. Quando eu comecei com o J. Ferreira aqui no TV Jornal, nessa época eu tinha pouco tempo de câmera, fiz um teste para o Aqui Agora com Wagner Montes e ele, aí ficou escolhido eu e o Jota. Nós começamos a fazer essas matérias policiais. Eu era muito jovem, eu tinha 17, 18, no máximo 20 anos. E aquilo me assustava, eu fiquei muito assustado com o bandido que eu tinha que entrevistar. Aquilo me assustava. E procurei meu chefe e coloquei meu cargo à disposição, dizendo a ele que não queria mais ficar na função. No ápice da vontade de desistir da profissão por causa dos riscos, Sérgio Lira recebeu conselhos do seu amigo J. Ferreira. Me chamou no canto e disse: olha, a nossa profissão é muito difícil, a gente atravessa esse tipo de situação. Só que, da forma que a gente faz, a gente encontra uma certa segurança. Você tem que lidar com esse tipo de coisa para você ter coragem na vida, para se denunciar, para acabar com muita coisa. E hoje em dia, a cobertura jornalística, ela ainda passa por isso, esses ataques, essas retaliações? Cara, eu acho que hoje em dia, por conta de toda a mudança, é muito mais fácil se gravar, porque até com o celular você consegue gravar. Mas eu acho que existe ainda um processo muito melhor que não deixa a gente, jornalistas e radialistas, em perigo. Existe uma cautela muito maior, a gente sempre vai acompanhado de polícia e tal, para evitar esse tipo de blindagem. Hoje, décadas depois do episódio em Mirandiba, Sérgio relata sua gratidão a Jota
e revela que a convivência com o jornalista rendeu bons frutos, inclusive além dos desafios da profissão. Eu sou uma outra pessoa graças ao meu convívio com J. Ferreira, um cara que me ensinou de escrever, a falar, a pensar, me ensinou a ser um homem, não casualmente ele é padrinho dos meus filhos, então tenho um grande respeito. Tudo que eu sou profissionalmente eu agradeço a J. Ferreira. O ano era 2016 e o assunto em evidência era o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. No Recife, as crescentes manifestações contra o governo chamavam a atenção do Brasil. O fato precisava ser noticiado. Foi aí que a equipe da repórter Vanessa Andrade precisou de um esquema de segurança para transmitir as manifestações. O assunto ele era relevante e de interesse público, né? Precisávamos cobrir aquelas manifestações, mesmo que grupos não quisessem a presença da equipe da empresa para a qual eu trabalhava e até mesmo de outras empresas, não é? Então, o que é que a empresa fazia naquele momento? Então, ela preparava com uma equipe de segurança, né, locais onde nossas equipes de reportagem pudessem ficar em segurança e reportar o fato. Não é porque um determinado grupo não queria a nossa presença que nós não iríamos. Não, por quê? Porque era um assunto relevante e de interesse público. E o papel do jornalista é cobrir assuntos relevantes e de interesses públicos. Comigo, o que aconteceu foram agressões verbais. Para preparar os funcionários, a Globo do Recife começou a fazer treinamento com seus profissionais. Desde 2013, a empresa investiu em treinamento para seus funcionários. Existem inúmeros treinamentos que foram feitos, não só para se proteger em caso de agressão, mas em como lidar com situações de perigo e confronto, por causa do que a gente lembra, a partir de 2013, quando começaram os black blocs, a gente viu inúmeras, né, jornalistas que morreram, morreram em coberturas, né? Vítimas da violência. A partir de 2013, por causa de bombas que foram lançadas. Então, a gente começou a receber treinamento com até pessoas experientes, internacionalmente experientes, em coberturas de conflito. Então, se tem um conflito com lançamento de bombas, como a gente deve reagir, onde a gente deve ficar, como se portar. Então, desde 2013 que a empresa investiu em equipamentos de proteção e em treinamento para todos os funcionários. E antes de 2016, eu, particularmente, nunca tinha tido que seguir orientações de uma equipe de segurança, para onde eu ir, que horas eu ir, né, por onde andar. Isso realmente, comigo, só veio acontecer a partir de 2016. Nem mesmo as agressões verbais e as dificuldades nas coberturas jornalísticas foram suficientes para que Vanessa Andrade desistisse da profissão. Nunca pensei em desistir do jornalismo ou do telejornalismo por causa dessas animosidades, porque eu sempre tive em mente que as pessoas têm o seu direito à liberdade de expressão. Agora, claro, a sua liberdade termina quando a do outro começa, não é? Eu também sempre estive muito tranquila de que aquilo era pontual e sazonal, não é? Porque o ciclo é o pêndulo da história, não é? E ter a tranquilidade de que eu estou fazendo aquilo que eu acredito. Então, eu não via motivo para desistir por causa disso, porque algumas pessoas não gostam da empresa onde eu trabalho, ou porque, por causa da empresa onde eu trabalho, algumas pessoas me xingam. Mas eu sempre tive também a tranquilidade de saber que eu estava procurando sempre fazer o melhor, o mais correto, o mais coerente, não é? E seguir os padrões éticos, seguir o código de ética de conduta do jornalista. Então, como eu sempre procurei seguir isto, eu sempre estive muito tranquila muito tranquila e muito segura com relação ao meu trabalho. De acordo com o relatório da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, aqui em Pernambuco a quantidade de casos de agressões a profissionais da imprensa diminuiu em 2018 para 2019. Naquele ano,
foram 4 casos registrados contra apenas um em 2019. Quando levamos o tema a nível nacional, temos uma diferença. É que em 2018 foram 135 ocorrências de agressões a profissionais da imprensa, contra 208 em 2019. Mais de 50% de aumento. E de acordo com a FENAGE, a maioria dos casos é de responsabilidade do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu acho que a gente precisa ainda acompanhar alguns fatos. Por exemplo, tem que acompanhar como é que vai ser a eleição de Trump nos Estados Unidos, porque é inegável que a eleição dele puxou um tipo de política para os holofotes, puxou as agressões aos meios de comunicação, é um chefe de Estado de uma das nações mais poderosas do mundo, né? Porque aí é China, Estados Unidos, e aí depende de qual estatística você usa para dizer quem é o primeiro, quem é o segundo. E ele não tem o menor respeito, né? Se você olhar Trump com a imprensa, ele não tem respeito aos profissionais, não é? Eu assisti uma coletiva da Casa Branca ao vivo e você fica impressionada como um chefe de governo dos Estados Unidos age daquela forma. É o estilo dele, controverso, no mínimo, para dizer. Mas então, como ele puxou, né, uma leva aí de políticos pelo mundo, a gente precisa ver como é que vai se desenrolar a eleição nos Estados Unidos para poder fazer uma expectativa para o Brasil, já que Brasil e Estados Unidos, nesse aspecto, são muito ligados. Em 8 anos de jornalismo pernambucano, Rodrigo de Luna acumula experiências com as principais torcidas organizadas do estado. Com a sua equipe de ronda, seja nas saídas dos estádios ou na volta para casa dos torcedores, a equipe do repórter já chegou a sofrer retaliações. A gente, quando faz o jornalismo policial, em especial aqui no Recife, que tem um esporte muito forte, né, ainda na cobertura diária de jornalismo, a gente tem uma equipe, ou quase sempre, quase em todo final de semana, que se chama equipe de ronda para esportes, ou equipe de ronda para brigas de torcida, porque a gente sabe que acontece muito. Então, por muitas vezes eu fui escalado, tanto agora na emissora que eu estou, na TV Clube, quanto na emissora anterior, a TV Tribuna, para ficar nessa equipe. Que é a equipe que vai fazer o comportamento do jogo. É a equipe que vai fazer a ronda nos entornos do estádio, nas integrações, para mostrar como é que está a mobilidade, como é que está a vinda dos torcedores e depois a volta para casa. Então essa equipe especial é a equipe que está acostumada a pegar bronca, confusão. E já sabendo que são comuns de acontecerem essas confusões aqui no estado, é que a equipe é só para isso. Então eu já tive episódios com as 3 principais torcidas aqui, Santa Cruz, Sport e Náutico. Alguns deles culminaram em agressões, chegaram a acontecer, e muitas carreiras, a gente, como diz, já levou. A torcida do Santa Cruz também já me deu problemas mais longe, no sentido de Boa Viagem já. A gente acompanhando, seguindo o ônibus, para mostrar o pessoal surfando, que é muito comum também depois que saem do Cais de Santa Rita, eles irem nos ônibus até determinado ponto e começaram a surfar nos ônibus. E até então estava tudo muito tranquilo, porque eles pareciam estar gostando de fazer aquela festa, né, aquela arruaça, chamar a atenção. Até que a gente parou no semáforo, na beira-canal ali em Boa Viagem, e eles desceram de onde estavam e começaram a chutar o carro da gente, a dar murro, a tentar quebrar, a tentar fazer com que a gente saísse. E meu motorista teve que pegar por cima da calçada para a gente poder conseguir sair dali, porque o ônibus também não dava mais. Com a torcida do esporte já teve problemas, inclusive, na própria sede da torcida aqui perto da Conta Boa Vista, em que houve um incêndio provocado por torcida rival, e a gente foi lá para mostrar como tinha ficado a situação. E assim que a gente chegou lá e que eles perceberam nossa presença, começaram a intimidar, a mandar embora, e alguns até a serem mais agressivos. Eu não estava só, estava com outra equipe de outra emissora, era um plantão também de final de semana, domingo de manhã. E, para minha sorte, eu tinha estabelecido uma relação muito, posso dizer assim, boa com o presidente, então o presidente da torcida, por conta de um episódio em que um parente dele foi vítima de violência e eu ajudei a polícia a localizar o criminoso. A gente fez uma cobertura muito intensa e fomos fundamentais assim, para a localização do criminoso que tinha feito o mal a essa parente dele. E aí, desde então, ele estabeleceu uma relação de confiança comigo e
Quando os colegas dele lá viram que era a minha equipe que estava lá, aí ligaram para ele e ele autorizou que a gente fizesse a matéria de longe, sem se aproximar muito, sem mostrar muitos estragos, mas autorizou que a gente fizesse a matéria. E assim a gente fez, mas assim, sufoco, sempre muito sufoco. Como que você vê o telejornalismo pelos próximos 10 anos? Diante de tantos riscos, diante de tantas coisas que acontecem ainda hoje. A gente sabe porque o jornalismo policial, embora talvez ele tivesse dado uma amenizada no seu repertório, no seu ritmo, mas ele ainda existe. Agora, as mudanças, elas acontecem, elas estão evidentes, cada dia há um aprimoramento, tá certo? Se você observar, nós temos agora uma emissora importante aqui no Brasil, que é a CNN, coisa e tal. Há uma necessidade, cada vai surgindo novidade. Então, e há uma necessidade muito grande de você aprimorar-se mais ainda, estudar mais, está entendendo? Ser um profissional de alto nível, através de quê? Através da sua postura, através do seu trabalho incansável de investigar, de ler, de não agir precipitadamente. Hoje em dia, ou você segue essa linha, então você não arranja emprego em lugar nenhum. Mas é isso, vai passar muito também pela educação das pessoas. E quando eu falo educação, eu não falo educação só formal, é educação para a internet. Né? É uma coisa que se discute muito aqui na Europa, a literacia digital, que é um assunto que eu praticamente não vejo se discutir no Brasil. Ou seja, preparar pessoas para que elas estejam aptas a refletirem mais sobre os conteúdos digitais, elas conseguirem perceber que a mensagem que chega no WhatsApp não é notícia, não é? Ela saber a diferença do que é uma notícia falsa. Na verdade, esse termo notícia falsa nem se deve ser usado, porque se é uma notícia, há uma premissa de que ela foi apurada, então, ou seja, ela é verdadeira. Então, assim, se aquilo é uma desinformação, se é um conteúdo falso, né? Então você tem que preparar as pessoas para isso. Tem tanto que se fazer em Dia de um Clássico Bonito, né? Ou tanto que denunciar também, às vezes falta ônibus, às vezes, sabe, não tem mobilidade, tem outros episódios, mas além disso, o conflito, a briga, algo que é provocado e procurado, porque deveria estar ali vibrando, torcendo pelo seu time, e isso é o que é mais triste. Então eu vislumbro essa possibilidade de daqui a 10 anos, a gente, quem sabe, está num outro patamar, em que isso não seja mais notícia, isso seja só arquivo dos nossos CEDOCs. O telejornalismo agora, com a pandemia, mostrou o seu poder, a sua força, porque fizemos notícias, mostramos notícia, nós somos o quarto poder. Isentos, a gente mostra a notícia, a gente não modifica nada, a gente não é para colocar a nossa impressão, é para notificar. Então o jornalismo é o quarto poder. Para mim, eu tenho sensação fiel de que isso existe e que a partir do momento que hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, né, consegue fazer isso chegar para a gente com uma velocidade muito maior do que era no passado. Então o jornalismo se consolidou como a maior força e a voz do povo. É o jornalismo cidadão e o jornalismo popular. O jornalismo cidadão e o jornalismo popular. O telejornalismo se tornou ainda mais essencial com a pandemia do novo coronavírus. Essencial para dissociar as verdades das fake news. Essencial para levar as notícias a qualquer lugar do estado. Porque onde houver notícia, ali haverá um profissional da televisão.